Olá, meus amigos, que alegria, que satisfação voltar a apresentar esse programa frente a frente com o Bernardo, que é sempre por demais gratificante saber que eu estou aqui e meus parceiros diários e eternos são vocês do outro lado da câmara. Muito obrigado pela audiência, vocês estão fazendo desse programa um sucesso. Meus amigos, hoje nós estamos recebendo em estúdio, eu digo, não devo chamá-lo de médico, e sim de supermédico. É o Dr. Leonardo Lopes, é um geriatra, dizendo linguagem popular, é um geriatra maior, porque, gente, vocês não sabem como é fera esse médico. Como é... Dr. Leonardo, obrigado do senhor conceder a entrevista, é uma satisfação muito grande de receber em estúdio. Então, Dr. Leonardo, normalmente, todo apresentador lê o currículo da pessoa. Eu tenho a mania de fazer o contrário. Eu acho que você falando, eu acho que é mais ênfase, é mais gostoso. Então, fala um pouco do senhor. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado, Bernardo. Te agradeço pelo convite. A gente conversar um pouquinho aqui sobre a especialidade da medicina voltada para o envelhecimento. Eu sou um geriatra que fiz a minha formação aqui em São Paulo. Depois da faculdade de medicina, a gente faz uma formação em clínica geral. E depois na especialidade voltada para o envelhecimento humano, tratamento da saúde e das doenças da velhice, né? Eu sempre, desde a minha formação, tive muita atividade voltada para a área acadêmica, para a área do ensino, que é uma coisa que eu faço até hoje. Então, além de atuar como médico geriatra, eu tenho uma parte importante da minha atividade voltada para o ensino médico, então lidando com alunos de medicina, com médicos residentes, também tanto da área da clínica médica quanto da área da geriatria. Então tenho essa parte também muito voltada para a educação em saúde, né? E é isso que eu faço e o que eu gosto de fazer. Eu trabalho muito com ensino e com atendimento de pacientes. Emocionante. Então, doutor Leonardo, nós falamos em geriatria. Para o povo todo que nos assiste poder entender, o que mais especificamente é a geriatria? Então, a forma mais fácil de você entender o que é a geriatria é fazer um paralelo com a pediatria, né? Não porque o idoso se torne uma criança, isso é um mito que existe, né? Um pensamento às vezes popular, assim, de que o idoso se torna uma criança. Não é essa a comparação. A comparação é assim, do mesmo modo em que a gente procura um médico especializado numa faixa etária, na faixa etária da criança, para cuidar da saúde, dos problemas de saúde de uma criança, a gente também deveria pensar que a pessoa que envelhece, o idoso, ela tem especificidades que necessitam de uma formação especializada. Então, para isso que existe um médico geriatra. Então, o médico geriatra ele tem condições de conhecer os fenômenos que se passam com o envelhecimento e dar a melhor assistência possível para a pessoa idosa, né? Então, o paralelo é esse. O médico geriatra é um médico que não é especializado em um órgão do corpo, na cabeça, no coração, no fígado, nos rins, mas ele é especializado de cuidar da saúde numa determinada faixa etária, que é a faixa etária, principalmente depois de 60 anos de idade. A pessoa de idade, ela tem mais doenças, as doenças do idoso são mais específicas ou ele atrai muito mais doença do que uma pessoa mais jovem? Então, a pessoa que envelhece, Bernardo, ela tem de fato mais chance, mais risco, né, de ter problemas de saúde. Isso é fato que todo mundo observa, as pessoas notam. O que a gente tem um cuidado muito grande é de saber separar o que é comum de acontecer com uma pessoa de idade do que é normal de acontecer com uma pessoa de idade. Por que a gente fala muito dessa diferença? Porque quando a gente acha que ter doença é normal, a gente não se preocupa em cuidar. Porque se é normal, não há muito o que se fazer, né? Então a gente tem que entender assim, a maioria das pessoas idosas são saudáveis. Podem ter um problema de saúde ou outro, mas a maioria das pessoas idosas não são doentes. Ser idoso, ser velho, ter idade, não é uma condição em que a pessoa está fadada a ter doença, né? Isso também é um pensamento muito popular. A gente hoje deve falar aqui bastante desses mitos, né, que a gente vê acontecer, né? Existe um preconceito, vamos chamar assim, de todos, desde o mais jovem até o mais idoso, né? Até o médico tem preconceito contra o idoso, né?
por muitas vezes um problema de formação mesmo, de entendimento do que é o envelhecimento, né? Então, a gente tem doenças que são mais frequentes de acontecer na velhice. É mais comum que uma pessoa idosa tenha pressão alta, diabetes, colesterol elevado, do que se você comparar com um adulto jovem, né? Isso não significa que seja normal que uma pessoa idosa tenha pressão alta, tenha incontinência urinária, tenha distúrbios de memória, tenha dificuldade para andar. Se essas coisas acontecem, isso tem uma razão, tem um motivo. A gente deve procurar identificar esse motivo e procurar tratar esse motivo para essa pessoa melhorar, para essa pessoa não ter complicações desses problemas, né? O senhor falou a incontingência urinária, isso está certo o termo? Isso, incontinência urinária. Há reversão sobre esse problema de a pessoa começar a fazer xixi descontroladamente? Há uma reversão? Isso é bem mais comum acontecer, isso é bem mais comum acontecer em mulheres, né? Em mulheres de idade. Aliás, você sabe que esse exemplo é um bom exemplo de um problema que muitas vezes a própria mulher não expõe ao médico por achar que é normal. Então, se o médico não lembrar a mulher ou perguntar à mulher se ela tem um bom controle da urina ou não tem, ela pode simplesmente não falar nada porque ela acha que aquilo é normal, né? Isso tem uma série de implicações, de consequências, não só na qualidade de vida da pessoa, como no tratamento. Você sabe que tem muitas pessoas que não saem de casa, muitos idosos que não saem de casa porque têm incontinência urinária. E os familiares acham que a pessoa não sai porque ela é deprimida, porque ela não tem interesse, mas na verdade não é isso. Ela não sai porque ela sabe que se ela for à rua, ela vai perder urina na roupa e vai passar vergonha na frente dos outros, ou porque não vai ter acesso a um banheiro se ela tiver vontade de urinar. Você sabe que tem pessoas que tomam medicamentos que são diuréticos, né? Remédio, por exemplo, para controle de pressão alta, que é diurético. Tem muito paciente que, por ter incontinência urinária, no dia em que ele vai à consulta médica, ele não toma o remédio, porque se ele tomar, ele perde urina na roupa. E é justamente o dia em que o médico vai fazer o controle da pressão dele para ver se a pressão está bem controlada. O que acaba acontecendo? A pressão não está bem controlada e ele acaba saindo da consulta médica com um novo medicamento que ele muito provavelmente não tinha necessidade nenhuma de tomar. Então, está aí um bom exemplo de uma situação em que, se o médico tiver um conhecimento a respeito dos problemas que afetam os idosos, afetam a qualidade de vida dos idosos, e ele tiver a preocupação, o cuidado de fazer essa pesquisa, ele pode proporcionar ao paciente um tratamento mais seguro, uma vida com mais qualidade. É comum as pessoas mentirem ou omitir informações ao médico? É comum isso? Desde Hipócrates. O Hipócrates já dizia isso, né? O Hipócrates já dizia isso, né? Olha, isso é bem comum. Respondendo a tua pergunta, é bem comum. Você sabe como é que a gente consegue reduzir isso? É aumentando a confiança do paciente no médico, né? Isso a gente só consegue obter quando você cria um bom relacionamento com o paciente. No caso específico do envelhecimento que a gente está falando, isso vale para a medicina como um todo, mas no idoso, muitas vezes eu vejo isso na prática. Muitos idosos passam em consultas médicas, em diversas consultas médicas, mas elas não se sentem de fato atendidas, porque muitos profissionais às vezes não dão a devida atenção, não conseguem entrar no universo da pessoa, naquilo que se passa de fato com a pessoa, e aí você não cria um vínculo, né? A medicina, ela, antes de tudo, ela tem que ter um vínculo profissional. Se você não tem um vínculo com o médico, você não consegue dizer a ele aquilo que precisa realmente ser dito, né? Em geral, qual é o maior receio das pessoas em relação ao médico? Olha, o maior receio das pessoas em relação ao médico, Bernardo, eu acho que hoje em dia existe muita preocupação, né, dos pacientes em sofrer algum tipo de efeito colateral de um tratamento, né? As pessoas muitas vezes têm medo de descobrirem que tem alguma doença e de terem que passar por algum tratamento médico que vai trazer alguma complicação, né? Infelizmente isso acontece bastante, viu? E as pessoas idosas são mais propensas, né, a terem complicações, por exemplo, com tratamentos, né? Então, tá aí um outro exemplo de uma coisa que, se o médico ele tem uma boa formação para o cuidado da pessoa idosa, ele sabe disso, ele vai pensar muito bem antes de indicar um exame, antes de indicar um medicamento. Existe um pensamento hoje na medicina, a gente vê muito isso aqui no Brasil também, de que quanto mais exame você faz e quanto mais tratamentos você recebe, melhor você está sendo cuidado. Isso é um engano.
Tem um monte de estudos científicos que mostram isso, que excesso de exames dão mais complicação, dão custos, dão riscos para a pessoa do que traz algum tipo de ajuda, né? A base da medicina, do atendimento médico, do atendimento geriátrico, eu diria para você, 95% é você ouvir o paciente e examinar o paciente. Se você fizer isso bem feito, os exames vão ser aquilo que eles são, a gente chama de exames complementares, eles vão acrescentar algumas informações para você conduzir melhor o tratamento. Agora, se não tiver um atendimento com tempo, com qualidade, né, para ouvir o paciente, muito provavelmente a pessoa vai passar por diagnósticos errados ou vai ser negligenciado alguma coisa, e a gente sabe que os pacientes têm receio que isso aconteça. Existe algo para se fazer contra o envelhecimento? Não tem nada para fazer contra o envelhecimento. O envelhecimento é uma fase normal da vida. Então, uma coisa que vocês devem ter na mente, mais um outro mito que a gente vai abordar hoje. Envelhecimento não é doença. Envelhecimento é uma fase da vida, como é a infância, como é a adolescência. Tem suas questões mais favoráveis, outras nem tanto, como tudo na vida normal. Então, cuidado, porque isso se torna muitas vezes uma chamada para o quê? A prática do charlatanismo, né? Então, há muitos profissionais, infelizmente, que se aproveitam de pessoas que estão envelhecendo, tanto na parte até estética, e prometem coisas que são absolutamente infundadas, que não tem nenhum tipo de respaldo, de argumento científico, propõem tratamentos inúteis, não é? Tratamentos muitas vezes caríssimos, né? Prometendo resultados que... Então, quando vocês ouvirem falar, e vão ouvir bastante, de medicina anti-envelhecimento, tomem cuidado, porque isso é uma prática que não é reconhecida no Brasil, ela é rejeitada, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, como um charlatanismo, né? Então, não caiam nisso. A prática médica nunca pode se opor ao envelhecimento. O envelhecimento é uma fase normal da nossa vida, tem características, peculiaridades, nós vamos cuidar delas naquilo que for necessário. Olha, agora nós vamos entrar num ponto mais polêmico, o mal de Alzheimer, o esquecimento. Mas antes eu vou te pedir licença. Sim. Nós vamos fazer um pequeno break. Perfeito. Gente, eu sempre falo e vou continuar falando. Pegam aquele aparelhinho que você fica na mão para mudar o canal, joga rapidamente no lixo. Porque senão vocês vão sair daqui e eu não quero. Eu preciso de vocês. Ó, é VaptVup, já! Oi pessoal, meu nome é Ricardo Fauri, eu sou mastologista, obstetra e ginecologista. Estou aqui para falar para você que passou por um tratamento de câncer de mama, que muitas vezes acaba sendo um tratamento um pouco mais pesado, em que você não conseguiu uma preservação da mama e uma reparação da mama de uma forma imediata. Passou por um tratamento quimioterápico que muitas vezes debilita muito o organismo, radioterapia. Essas sequelas e essas consequências, elas são reversíveis, o cabelo volta a crescer, existem cirurgias reparadoras que podem ser feitas depois de um tempo em que você terminou o tratamento. Então é muito importante que você tenha alegria de viver, que você tenha esperança, porque o tumor ele foi tratado e você tem que procurar encarar a vida de uma maneira positiva, tentando fazer atividade física, se alimentando melhor e procurando ter a alegria de viver. Então, nós voltamos. O que eu falei para vocês? Não era VaptVupt? Ó, já foi. Estamos de volta. Doutor Leonardo, agora vamos falar um pouco sobre esse mito de uma pessoa com uma certa idade começa a esquecer. Tem que falar qualquer coisa, se esquece. Não sei o quê. Isso é Alzheimer?
Ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Primeiro que, assim, ó, as pessoas quando se preocupam com a doença de Alzheimer, elas na verdade estão se preocupando com uma coisa que é um pouco mais ampla, que a gente chama de demência, né? O que é a demência? A demência é uma situação em que a pessoa vai tendo perda de capacidades cognitivas. A nossa mente, ela tem diversas habilidades. A capacidade que você tem de se orientar num lugar, saber o tempo, o lugar que você está, a capacidade que você tem de se comunicar, a capacidade que você tem de planejar uma tarefa. Então, quando eu penso que eu vou executar uma tarefa, eu tenho que pensar em várias etapas até conseguir fazer, a própria memória, né? Então, as pessoas pensam, a gente tem que pensar nessa questão da demência. Tem várias causas para a demência. De fato, a causa mais importante mesmo é a doença de Alzheimer. Por isso que quando se fala em demência, as pessoas em geral associam ao Alzheimer porque é aquilo que é o mais popular, aquilo que é o mais conhecido. Mas tem outros motivos. O que é importante a gente saber? Nem todo o distúrbio de memória é provocado por demência. Aliás, a maioria dos distúrbios de memória não são provocados por demência. Às vezes a pessoa idosa ela tem um distúrbio de memória porque ela tem outros problemas, porque ela tem depressão, porque ela usa remédios, né, que interferem com a memória, medicamentos que estão provocando efeitos colaterais. Ela tem distúrbio de memória porque ela tem uma doença, por exemplo, em outro órgão do corpo, na tireoide, por exemplo, pode dar distúrbio de memória, porque ela tem diabetes descontrolado, isso pode dar problema de memória, ou porque simplesmente ela se tornou uma pessoa desatenta. Isso é bem comum acontecer na velhice, porque realmente a capacidade nossa de manter a atenção conforme a gente vai envelhecendo diminui. Então, hoje em dia, né, as pessoas são muito requisitadas para muita informação. A nossa mente ela tem que lidar com uma quantidade enorme de informações o tempo inteiro. Nós somos bombardeados por informação, né? E aí as pessoas mais idosas, naturalmente, isso não é doença, têm mais dificuldade de poder conciliar todas essas informações e começam a esquecer, né? E as pessoas que estão em volta acham que ela está desmemoriada, que ela está com Alzheimer ou com alguma coisa assim. E muitas vezes não é nada disso. Para saber se a pessoa está com Alzheimer ou não, se ela está com demência ou não, ela precisa ser avaliada por um profissional, né, por um médico, em que ele vai avaliar realmente se esse distúrbio é grave o suficiente para ser considerado como uma demência. E a dica que a gente dá, né, para quem tem algum familiar assim, ou que alguém suspeita que algum conhecido possa estar com esse tipo de coisa, é o seguinte: em geral, a demência ela leva o quê? A uma perda da capacidade de fazer coisas que a pessoa sempre foi capaz de fazer durante a vida. Então, se eu tenho um distúrbio de memória, mas isso está me impedindo de fazer tarefas que eu sempre fui capaz de fazer, aí realmente é alguma coisa mais delicada, é algo que a gente tem que tomar mais atenção, tá bem? Uma pergunta eu acho que não só me toca, mas para o grande público que nos assiste. Qual a diferença da caduquice de antigamente para o Alzheimer ou para uma doença degenerativa mental? Então, qual a diferença? Porque antigamente todo mundo começava a coisa... é caduquice. Isso, precisa falar, a pessoa é esclerosada, né? Esclerosada. Está ficando esclerosado, né? Então, a diferença, na verdade, é bem pequena, viu, Bernardo? Essas pessoas que antigamente a gente dizia que ficou esclerosado ou que ficou caduco, elas eram pessoas que tinham demência. Nessa época não existia esse diagnóstico de uma forma assim tão aprimorada, então não se usava muito esses termos, né? Mas existia isso sim, muito provavelmente a maioria dessas pessoas tinham um problema de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer. E um outro grupo, que seria a segunda causa mais comum, tem uma coisa que a gente chama de demência vascular, que é aquela provocada por isquemia cerebral, falta de irrigação apropriada de sangue no cérebro, e a pessoa vai fazendo, vai ficando com dificuldade de circulação de sangue no cérebro, né? Então, tanto uma situação quanto outra é o que popularmente se chamava antes isso, a pessoa está ficando com caduca ou está ficando esclerosada. Esclerosado mesmo. Porque hoje não existe mais a caduquice. Isso. Não existe mais. Hoje é Alzheimer ou a demência, que ainda eu não tive capacidade de separar de uma forma mais clara quando é a demência e quando é o Alzheimer. Isso. Tá? E será que a pessoa não começa a entrar nessa fase de demência, não só pela falta de irrigação sanguínea, mas pela quantidade de informações? Porque antes não tinha muita informação.
Hoje nós somos violentamente bombardeados pela internet, pela televisão, por todos os meios. Você abre o jornal, cada dia tem um assunto novo, com um nome diferente. Será que isso também não provoca? Uma coisa que eu sempre converso com os pacientes é que a gente tem que aprender a saber fazer bom uso das nossas capacidades mentais, inclusive da nossa memória. Não gaste a sua memória, não ocupe a sua memória com coisas que não interessam, ou que não são tão importantes, porque se você tem mais idade, isso vai começar a fazer bastante diferença na sua vida, né? Concentre-se naquelas atividades em que você precisa usar a sua memória e que são importantes para você. Se você deixar o seu ouvido, os seus olhos serem bombardeados por um monte de informações, que a maior parte delas não são úteis ou são até desagradáveis, você, a maioria das vezes vê informações só desastres, coisas graves, problemas, crimes, etc. Isso, de fato, não é bom para o funcionamento mental, né? Então, o mau uso da mente pode fazer com que a gente até aparente estar doente, quando na realidade não é bem assim. Se você utilizar a mente de uma forma melhor, ela vai ter um pleno funcionamento, né? Eu acho que a maior vitamina para um idoso é o amor. Ah, sim. É o amor, o apego à família, o senso de proteção que a família passa. Sim. Que é o momento que você tira da família e joga no asilo, casa de repouso, que para mim é a mesma coisa, você acaba com isso. É verdade. Você acaba com a vida da pessoa. É claro. Todo mundo precisa, né? Não é só o idoso, né? Todo mundo precisa de atenção, carinho e afeto. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente hoje em dia vê acontecer menos. As pessoas estão muito ocupadas, não têm, às vezes, tempo para poder dar atenção a uma pessoa da família, se sentem culpadas por causa disso, né? E acaba, às vezes, tomando uma atitude drástica, né? Fazendo essa opção por uma instituição que a gente realmente deve deixar para último caso, né? Isso não é alguma coisa saudável. O que é a medicina ortomolecular? A medicina, o que é isso? A medicina ortomolecular, Bernardo, é uma área, né, da medicina que também não é oficialmente reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e que advoga, né, a prática de tratamentos através do uso de substâncias como vitaminas, oligoelementos, que supostamente estariam alterados, diminuídos ou aumentados no corpo, por exemplo, de uma pessoa que está envelhecendo. E aí se proporia de fazer um tratamento, né, com o intuito de regular essas substâncias no corpo, né? Isso é uma prática que a gente vê acontecer bastante e a gente não recomenda que os pacientes recorram a esse tipo de prática, porque ela não tem nenhum embasamento científico, né? Em geral, essas pessoas que praticam esse tipo de tratamento fazem isso até, muitas vezes, com má fé, né? Com o intuito de enganar mesmo as pessoas. Tomem muito cuidado com qualquer promessa maravilhosa de que vão ter resultados mágicos, não é? Não é assim que as coisas funcionam. Os médicos vão saber orientar todo o tratamento que for necessário com base no conhecimento que eles adquiriram na sua formação. Tudo que supõe para vocês uma solução mágica e fantástica, em geral, é alguma coisa que está à margem do conhecimento médico, né? E que, em geral, não tem efeito nenhum, né? Isso só gera falsas esperanças nas pessoas, tá? Então, nós não recomendamos nenhuma prática da medicina ortomolecular para tratar pessoas idosas, não. Absurdo. Doutor Leonardo, eu estou triste, e bastante triste. A televisão, como eu sempre falo, ela é maravilhosa, mas ela tem uma coisa péssima. Acabou o tempo, daqui a pouco eles cortam. Certo. Eu queria continuar conversando com o senhor o dia todo, porque tinha tanta pergunta para lhe fazer, mas o tempo não nos permite. Eu queria, doutor Leonardo, né, nesse ocaso do nosso tempo, que o senhor passasse uma mensagem para o povo, desse os contatos que o senhor gostaria, e-mail, telefone da clínica, que as pessoas possam lhe procurar, que eu acho que não vão ser poucas que vão lhe procurar. Acho que vai passar na tela, né, os dados de contato, né? Não, então a ideia que eu queria, te agradecendo pela oportunidade, Bernardo, é de enfatizar algumas questões, né? O envelhecimento é uma fase normal da vida, existem algumas questões ligadas à saúde no envelhecimento que precisam de fato ser atendidas por um profissional que tem entendimento sobre isso, né?
há muitos fatores que interferem com a saúde da pessoa idosa, que não é só a parte física, a parte biológica do corpo, a parte psicológica, os relacionamentos familiares, as crenças que a pessoa tem, como uma pessoa idosa vê o mundo, qual é o tratamento que ela quer melhor para si. Então, tem uma série de elementos que precisam ser levados em conta para um cuidado melhor com o envelhecimento, né? Então, o objetivo da geriatria é que a gente faça com que o idoso enfrente essa fase da velhice com a melhor qualidade de vida possível, com boa autonomia, quer dizer, sendo capaz de dizer aquilo que ele quer fazer, não dependente dos outros, né? Que ele tenha a capacidade de ir e vir, fazer suas coisas sem precisar realmente depender dos outros. A coisa que a pessoa idosa mais teme na vida é ser dependente, não é a morte. A gente conversa isso com as pessoas e os idosos dizem: doutor, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo. O que eu tenho medo é de ficar dependente, ou dos meus filhos, ou dos meus parentes, ou de me colocarem numa instituição. Eu quero ser capaz de governar a minha própria vida, né? Então, esse é o objetivo da medicina geriátrica, né? Nós vamos tratando problemas de saúde, sem dúvida, mas com o objetivo no final, que é de preservar o idoso do melhor modo possível, com qualidade de vida. Doutor Leonardo, em que pese aparecer na tela, mas para as pessoas é muito importante. Sim. Dê seu e-mail, seu telefone. Vou passar para vocês o site do consultório, www.consultoriogeriatria.med.br, tá? É um e-mail de contato lclusp@yahoo.com.br. E o seu telefone? Vou dar um telefone, vai aparecer um número na tela, eu vou dar um outro número também, é o DDD 11 3064 6483. Vou lhe pedir um favor. Pois não. Eu tenho certeza que está um monte de gente correndo para ir buscar a caneta, o lápis e o papel para anotar. O senhor pode repetir? Claro. O telefone? E o site www.consultoriogeriatria.med.br. O e-mail lclusp@yahoo.com.br e o telefone, o DDD 11 3064 6483. Ou esse que vai aparecer na tela, isso. Esse também é nosso contato. Doutor Leonardo, muito, mas muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Eu sei que o público em casa vai não só assistir, mas vai ficar curtindo isso. Depois vai para a TV aberta. Certo. Muito obrigado. O senhor prestou um serviço muito grande para todo mundo, porque essas dúvidas são constantes, são uma coisa que incomoda muitas pessoas, a incerteza. Por exemplo, a explicação da molecular, que isso é mentira. Eu acho que o senhor foi muito feliz nas suas colocações e eu queria demais lhe dizer muito obrigado, em meu nome, em nome desses milhões de pessoas que nos assistem. Perfeito. Muito obrigado, doutor Leonardo. Obrigado pela oportunidade. Gente, terminou esse bloco tão encantador, foi tão gostoso. Nos aguarde que vem o segundo bloco.